Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Vamos trazer todas as informações do Flamengo. Fabrício Bruno praticamente vendido para o Cruzeiro. Após uma segunda proposta que chega a 7 milhões de euros, o nosso Mengão encaminha a venda do zagueiro de 28 anos. Agora é o segundo jogador do Mengão a se transferir para a Raposa em 2025. Será que o nosso Mengão fez uma boa escolha em vender Fabrício Bruno? Já chega, participa, deixa a sua opinião nos comentários. Vamos trazer aqui um recorte do programa SBT Esportes, canal SBT Rio, a quem deixamos aqui os créditos na descrição. Tudo sobre essa repercussão que é a venda de Fabrício Bruno para o Cruzeiro. Claro, nesse momento o zagueiro não era titular no Flamengo, mas se tratava de peça fundamental para o elenco do clube carioca. Agora vai ter que ir ao mercado em busca de repor essa peça que não vai ser fácil. Fabrício Bruno já chegou à seleção brasileira jogando pelo Flamengo em alto nível. É claro que ele perdeu a titularidade porque Léo Ortiz e Léo Pereira estavam em uma fase melhor. Então vamos acompanhar essa repercussão da ida de Fabrício Bruno para o Cruzeiro agora. Vene Casagrande, toda hora que o Vene bota a mensagem lá no grupo do SBT Esportes, eu falei, vendeu, agora fechou, Fabrício Bruno, vai ou não vai, Vene? E aí, boa tarde. Boa tarde, Flavinho, boa tarde, Pedrosa, bem-vindo de volta. Obrigado, um prazer. Sentimos sua falta por aqui, meu amigo. Ainda bem que você tá de volta. Senti falta de vocês também. O quê? 17 anos 17 fora? dias. Ah, Não foi só isso não, Vene. Tanta coisa aconteceu na sua ausência. Festa da empresa. Ó, Fabrício Bruno tá próximo de ser vendido, por exemplo. Você esperava isso? Pro Cruzeiro, não. Então, pois é, mas está muito próximo. A gente está brincando aqui, mas enquanto a gente faz o programa, está acontecendo uma reunião no Ninho do Urubu, que o José Boto, agora, o BAP, exatamente, porque muita coisa está acontecendo lá no Ninho do Urubu nessa manhã. Teve mudança do departamento médico durante o final de semana. O Márcio Tanuri, ele foi desligado, um profissional que estava lá há quase 23 anos. O Runco, que já foi médico do Flamengo, médico da seleção brasileira, voltou e ele está voltando com a equipe dele. Por exemplo, o Paulo Ribeiro, o psicólogo que estava no Botafogo, está lá no Ninho do Urubu nesse momento, porque ele foi contratado pelo Flamengo, ele está de volta ao Flamengo também, porque ele já trabalhou no Flamengo em outros momentos, um profissional super, enfim, renomado, muita gente elogia, 35 anos de psicologia no futebol, PhD em psicologia, e é algo que o BAP prometeu durante o período eleitoral. Se ele ganhasse o pleito, ele ia botar um psicólogo no dia a dia do futebol, algo que não tinha desde 2019. Então lá no Ninho do Urubu tem muita coisa acontecendo agora, vários profissionais chegando, vários profissionais serão desligados, acontece, todo mundo sabe que quando tem troca de gestão num clube de futebol isso acaba acontecendo. Óbvio, é normal, o Runco ele vai querer botar pessoas da confiança dele no dia a dia para trabalhar junto com ele. Ele não será um profissional do futebol, ele será um diretor médico ligado a todo o clube. Por exemplo, ele vai escolher um médico para trabalhar no basquete, um médico para trabalhar no futebol, um médico para trabalhar no vôlei. Então ele será um diretor médico do Flamengo, do Clube de Regatas do Flamengo. Falando sobre essas mudanças, aí acontece também uma reunião para debater a venda do Fabrício Bruno. Com o pessoal do Cruzeiro lá? Não. É com o BAP, exatamente. O José Boto, uma reunião interna, porque o José Boto ele recebeu a nova proposta do Cruzeiro, o Flamengo recusou a primeira, a nova proposta é de 7 milhões de euros de maneira fixa, por 70% dos direitos econômicos. A primeira 5 milhões. A primeira 5 por 50%. Aí eles subiram para 7 milhões, pegando 70%, porém tem um adicional aí, um bônus de 800 mil euros por metas. Por exemplo, se o Cruzeiro for campeão, aí o Flamengo acaba recebendo essas metas. Mas essa proposta foi bem avaliada pela diretoria do Flamengo. Só que eles estão analisando agora a forma de pagamento, porque o Cruzeiro ofereceu em 3 parcelas. O Flamengo tenta melhorar essa forma de pagamento. Flavinho, eu vou ser bem sincero, pelo que eu estou acompanhando dessa negociação, dificilmente o Fabrício Bruno não será vendido. A pergunta não é nem se ele será vendido, a pergunta é quando ele será vendido. Arrisco a dizer que ele nem deve se apresentar ao Flamengo na quarta-feira, no dia 8, até porque o Cruzeiro está com pressa, porque o Cruzeiro também vai para os Estados Unidos e quer ter o Fabrício Bruno no dia a dia dessa preparação, dessa pré-temporada. Então é questão de tempo para o Fabrício Bruno ser vendido. É diferente do Wesley, por exemplo. O Wesley, o Flamengo não vende de jeito nenhum. O martelo tá batido. O Cruzeiro já foi para os Estados Unidos, já, hein? Deve estar com pressa, então. Tá com muita pressa, exatamente. E o Wesley fala. O Wesley fica no Flamengo pelo menos até o Super Mundial, porque o Flamengo entende que é uma posição extremamente difícil
de você repor. No caso do Fabrício Bruno, ele já vai ser reserva. Então, teoricamente, o Flamengo não precisaria buscar um jogador para ser titular, porque o Felipe Luiz entende que a dupla titular dele é Léo Ortiz e Léo Pereira, e o Fabrício Bruno seria reserva. E para essa posição, se a gente for parar e analisar o mercado, é muito mais fácil mesmo de você achar. Agora, lateral, seja direito, seja esquerda, isso é uma posição carente no futebol mundial, não é só no futebol brasileiro. Ô Pedrosa, não sei se é tão fácil achar um substituto para o Fabrício. Eu gosto muito do Fabrício Bruno, admiro, acho um ótimo zagueiro, muito regular, foi para a seleção brasileira com justiça. Não sei se é tão fácil recuperar aí no mercado, achar um Fabrício Bruno. Você acha que o Flamengo agora está fazendo até um jogo duro, vendendo um pouco, né, por 7 milhões. É uma boa para o Flamengo? Você acha que deveria segurar o Fabrício Bruno, Pedrosa? Porque, assim, sempre é bom ter pelo menos mais um zagueiro. Tem 2 de confiança, tem que ter aquele pronto para entrar, né? Boa tarde, Flávio. Boa tarde, Vene, galera de casa. Feliz aqui de estar de volta. Em relação ao Fabrício Bruno, eu acho que é uma situação que o próprio Fabrício Bruno não quer mais ficar no Flamengo. Ele encara, obviamente, que ele teve o melhor ano da carreira dele, chegando à seleção brasileira e com todos os méritos. A gente elogiou o Fabrício Bruno aqui, se eu não me engano, em jogos contra a Espanha e Inglaterra, para você ver o nível que esse jogador estava no ano passado. E chega o Felipe Luiz, que é uma escolha completamente normal também, nenhum absurdo ele colocar o Fabrício Bruno no banco para o estilo de jogo que ele tem, mas o Fabrício Bruno, como atleta também, pelo momento que ele vive, tem o direito de querer ser titular, tem o direito de querer entrar em uma grande equipe como é o Cruzeiro, e o Cruzeiro está formando um grande time novamente. Então, assim, eu acho que para o Flamengo, 7 milhões de euros, a gente vai botar aí com os 800 mil euros em bônus, quase 50 milhões de reais que a gente pode colocar para um reserva que não quer mais ficar, eu acho que é uma negociação válida para ambos os lados. E aí o Flamengo vai ter que ir ao mercado para contratar um jogador que se encaixe no próprio estilo de jogo do Felipe Luiz. Eu acho que com 50 milhões de reais você pode gastar menos e ter dinheiro em caixa para poder até colocar em outras posições. Vale lembrar também que tem um zagueiro que eu gosto muito, que a gente sempre fala aqui, que é o Cleiton, que recebe poucas oportunidades e que ele pode receber mais oportunidades esse ano. Então eu acho que no final das contas a venda do Fabrício Bruno pro Flamengo e pro atleta é uma venda positiva. Você falou do Wesley, o Vene, que o Flamengo não quer vender o Wesley agora. Eu escuto que o Flamengo busca no mercado um lateral direito, isso procede com a permanência do Wesley. Tendo Varela lá, precisa de um outro lateral direito? Ou seria algo para preparar a saída do Wesley? Só se vendesse um lateral direito, ou até mesmo se o Varela saísse, né? Porque o Varela ele vai ser reserva. Hoje não é uma prioridade o lateral direito. A prioridade do Flamengo, e isso o torcedor ele precisa entender, a prioridade, o Flamengo não vai ser agressivo no mercado de transferência. A prioridade é porque o Flamengo entende que precisa de centroavante. É óbvio, o Pedro está lesionado e não se sabe como ele vai voltar depois dessa grave lesão no joelho. E o Gabigol saiu, foi pro Cruzeiro. Então o Flamengo precisa sim de um centroavante e vai buscar. Só que o Flamengo, ele não vai ser agressivo até porque não precisa. O Flamengo tem um baita elenco. Teoricamente, mas o Felipe... para centroavante precisa. Sim, é a posição que o Flamengo está buscando. E agora não rápido, faz sentido. Né? Tem que ser logo. Esse é o ponto, ele precisa ser logo. Agora, para lateral direita, que você me questionou, não faz o menor sentido o Flamengo gastar tempo e dinheiro numa posição que o Flamengo já tem 2 e não quer negociar o Wesley de jeito nenhum. Não faz o menor sentido. E sobre o Fabrício Bruno, posso só fazer um rápido comentário aqui? Muita gente critica o jogador pelo fato dele pedir para sair para o Cruzeiro. Gente, ele não é um jogador acomodado. Para mim, o grande problema seria se ele ficasse satisfeito em ser reserva no Flamengo, ganhando o dinheiro que ele ganha mensalmente, porque ele custa alto. Então, por que ele quer ir para o Cruzeiro? Porque ele ouviu do Fernando Diniz que lá ele vai ser titular. E ele ouviu do Felipe Luiz que ele vai ser pouco utilizado. Então se põe no lugar do jogador. Não é culpa do jogador. Eu vejo muita gente criticando o jogador nas redes sociais. Como assim? Quer deixar o Flamengo? Ingratidão, quer ir pro Cruzeiro. Gente, ele quer jogar. No Flamengo ele não vai jogar. Embora eu entenda que a gente está falando de uma temporada que vai ser muito complicada pro Flamengo. São muitos jogos. Só que ele vai jogar pouco. Ele estava jogando muito. Ele perdeu vaga de titular no Flamengo para o Léo Ortiz e perdeu convocação para a Seleção Brasileira para o próprio Léo Ortiz. No Cruzeiro ele entende que ele pode voltar a ser convocado para a Seleção Brasileira. É até óbvio, né? Se ele ouviu mesmo do Felipe Luiz, como o Vene tá passando. Exato. E o Felipe Luiz já mostrou isso no passado, né? Não é exatamente a novidade, porque o Felipe Luiz, eu lembro na coletiva de apresentação, ele falou, vai ter gente que vai ficar chateado comigo aqui. Sim. Vai ter jogador que vai ficar chateado. No jogo seguinte, ele barrou o Fabrício Bruno, mostrando quem era esse jogador que ficaria chateado. Sim. Não por nenhum problema pessoal, é uma escolha, o Ortiz também é muito bom, mas é o direito do Fabrício Bruno querer jogar, E é diferente você perder a vaga porque você não tá jogando bem.
Você perdeu a vaga por uma preferência do treinador. Quando você perde a vaga por uma situação que você não está jogando bem, que você não está bem, você entende, fala assim, realmente, eu mereci perder a vaga. O Fabrício Bruno não foi esse caso. O Fabrício Bruno perdeu a vaga por uma preferência e ele tem total direito de buscar um novo rumo para a carreira dele, inclusive até pensando em seleção brasileira. É um cara que é cotado para jogar na seleção brasileira. Eu acho que para o Flamengo, é uma boa essa venda. Porque você abre uma brecha na folha salarial para você fazer uma contratação. E assim, a gente está falando, na boa, não dá para o torcedor cair naquele cômodo, não, o jogador vai ser importante. Beleza, o José Botto ele foi contratado para fazer contratações diferentes. Por exemplo, sair do óbvio, sair da caixinha. Porque se ele for no óbvio, a gente vai no óbvio. A gente acompanha o futebol, a gente vai no óbvio. O José Botto, eu tenho certeza, com 50 milhões, você consegue contratar um jogador para repor a altura. Para ser reserva. Ele não vai ser titular, não é um jogador para ser titular. Ele vai contratar um jogador para compor elenco. Com 50 milhões de reais você não consegue um zagueiro, seja de 28 anos, como é a idade do Fabrício e vai completar 29 em fevereiro, ou seja mais jovem. E até uma curiosidade, tá? O André Cury, que é o empresário do Fabrício Bruno, ele tentou fazer o mesmo na época com o Pablo Mari e Léo Pereira. Por exemplo, ele intermediou a saída do Pablo Mari para o Arsenal e ele também intermediou o Léo Pereira saindo do Atlético Paranaense para o Flamengo. Nesse caso, ele tentou fazer o mesmo com outro jogador, o Kaique Rocha, do Atlético Paranaense. Só que o Flamengo não gostou do nome. Ele ofereceu, falou, beleza, a gente vende Fabrício e eu consigo trazer o Kaique Rocha do Atlético Paranaense. Mas aí o Flamengo não gostou do nome. Ainda bem que o cara é bom vendedor, né? O cara já apresentou a solução. Agora o Boto vai ter que mostrar, com 50 milhões dá para ir atrás de um zagueiro, vai ter que ir atrás de um centroavante, mostrar que conhece o mercado internacional para um centroavante com a saída do Gabigol. A gente mostra rapidinho aqui a apresentação lá no Cruzeiro, Gabigol, o Cruzeiro montando aí um time com vários jogadores famosos, campeões, mas jogadores que não estavam em alta em seus clubes, né? O Dudu estava em baixa no Palmeiras, Gabigol já não era unanimidade no Flamengo, o Cássio que já tinha chegado saiu mal do Corinthians, o Fagner, o Cruzeiro está montando uma seleção, eu tenho um ponto de interrogação aí nesse elenco do Cruzeiro com jogadores que não estavam no ápice. O Gabigol tem a idade, pode recuperar o bom futebol, outros jogadores já com idade avançada, e o Flamengo deve começar o Carioca aí com o Carlinhos sendo centroavante nesse time alternativo e depois vai no mercado já pensando numa Supercopa do Brasil. Aí tô achando que vai ser BH o centroavante nesse começo, quando o time principal voltar. Sobre o Campeonato Carioca, da cartola alguém aí errado. A informação que eu tenho é que o Felipe Tereza está na frente do Carlinhos. O Felipe Tereza, que veio da base, o Felipe Luiz conhece bem ele. Conhece bem, porque fez o gol do título exatamente, mundial, né? É esse mesmo. E o Carlinhos foi reserva para ele, inclusive, nesse jogo treino. Sobre esse time do Cruzeiro, não sei se o Pedrosa vai concordar comigo. Eu acho que o Pedro Lourenço, ele falou uma verdade. Ele está contratando jogadores que são ídolos em outros clubes. Isso é verdade. No caso, Gabigol, Dudu. Só que ele não está contratando esses jogadores no auge. Não adianta o torcedor cruzeirense achar que esses jogadores estão chegando lá no auge. Não é o Gabigol de 2019, não é o Dudu de 2020, 2021, não é o Cássio de antigamente, não é o Fagner, muito menos o Fagner. Acho até mesmo que o Fagner tem que ser reserva para o William. Mas, enfim, é um time... Se contratar o jogador mais em alto nível em relação ao momento, vai ser o Fabrício Bruno. Verdade, no auge, o melhor momento dele. O melhor momento da carreira do Fabrício Bruno é agora. Vamos falar do Vasco, aí, o Pedrosa, vamos falar do Vasco. Então é isso aí, galera. Link do canal SBT Rio na descrição como forma de créditos. Vamos aqui trazer a repercussão da mídia brasileira, trazer as últimas informações relacionadas ao nosso Mengão. E é claro, destacando essa venda de Fabrício Bruno para o Cruzeiro, segundo jogador do clube carioca a se transferir para a equipe mineira. Flamengo e Cruzeiro avançam e ficam perto de fechar a venda de Fabrício Bruno. Flamengo e Cruzeiro avançaram na negociação e ficaram mais perto de sacramentar a venda do zagueiro Fabrício Bruno. Os clubes discutem os últimos detalhes após os cariocas sinalizarem de maneira positiva a segunda proposta dos mineiros. Os clubes devem se reunir nesta segunda para fechar o negócio. O Flamengo havia recusado a primeira oferta de 5 milhões de euros por 50% dos seus direitos econômicos. Agora o Mengão receberá em torno de 7 milhões de euros, aproximadamente 44 milhões de reais, por 70% de maneira fixa. Ainda há bônus em caso de metas batidas. O rubro-negro ainda mantém 30% do jogador.
Fabrício Bruno nem se apresenta ao Flamengo no próximo dia 8. Ele está de férias e, caso tudo dê certo, vai se juntar aos outros reforços do Cruzeiro. O clube está nos Estados Unidos para a pré-temporada. O zagueiro perdeu espaço com a chegada de Felipe Luiz no final do ano passado. Ele virou reserva de Léo Ortiz e já via de maneira positiva uma saída. Com certeza, Fabrício Bruno participou de maneira ativa dessa negociação. Um jogador, quando não está satisfeito e vê uma real possibilidade de se transferir para um ex-clube, porque Fabrício Bruno já foi atleta do Cruzeiro, foi vendido para o Red Bull Bragantino e agora está voltando para o time mineiro. Então ele viu uma possibilidade de voltar a atuar como titular. No Cruzeiro ele terá menos concorrência, penso eu que chega para ser titular, e se fizer uma boa temporada, tem a possibilidade de voltar à seleção brasileira. No Flamengo, ele jogou tão bem que foi para a seleção brasileira. Parece que depois que ele voltou da seleção brasileira, começou a jogar pouco, vamos dizer assim. Não era aquele Fabrício Bruno de antes da seleção brasileira. Então o Cruzeiro, sabendo da real possibilidade do jogador ser vendido, fez uma proposta. Flamengo recusa a primeira oferta, 5 milhões de euros, 30 e poucos milhões de reais. E na segunda oferta que o Cruzeiro faz, o Flamengo aceita. Falta pouco, exames médicos, algumas questões burocráticas separam Fabrício Bruno do Cruzeiro. Mais um reforço da Raposa para essa temporada, um dos clubes que mais tem investido em 2025, montando uma equipe muito forte. Além de Fabrício Bruno, destacamos Gabigol e também Dudu, dentre outros atletas que irão vestir a camisa do Cruzeiro nessa temporada. O Flamengo, até o momento, só perdeu atletas. Saiu Davi Luiz, saiu Gabigol, saindo Fabrício Bruno, pode perder o Wesley, enfim. E até mesmo Bruno Henrique está sendo sondado pelo Atlético Mineiro. É claro que esse último é mais complicado de sair porque teve o seu contrato renovado na última temporada. Então, se José Boto foi contratado para montar o elenco, fazer escolhas acertadas, vamos torcer para que isso aconteça. Mas que, de fato, o Flamengo tem sido muito parado nessa janela de transferência, essa é a realidade. Claro que o Flamengo não precisa contratar muitos jogadores porque já tem um elenco muito forte. Só que estamos vendo outras equipes aí, rivais, se reforçando e, é claro, o torcedor fica com o pé atrás porque quer ver também sua equipe contratando jogadores para assim continuar brigando pelos principais títulos. Portanto, Fabrício Bruno praticamente contratado pelo Cruzeiro. Na sua opinião, o Flamengo fez uma boa escolha? Sim ou não? Chega, participa, deixa sua opinião nos comentários. Link do canal SBT Rio na descrição como forma de créditos.